O quadro Pergunte ao Doutor de hoje vai falar da obesidade, que é considerada uma doença crônica. Segundo o IBGE, no Brasil, cerca de 27 milhões de pessoas são consideradas obesas. Esse número sobe, 75 milhões estão com sobrepeso. Participe desse tema com a gente, tire dúvidas pelo WhatsApp da IPTV. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a endocrinologista, doutora Camila, está aqui com a gente. Boa tarde, viu? Muito bem-vinda. Muitas participações chegando, viu, doutora? Esse tema a gente sabe, né, que desperta muita curiosidade. Primeiro, eu queria saber a questão de ser considerado uma doença crônica, né? E muitas pessoas não reconhecem como doença. Por que é grave, tem que ser acompanhado como doença? Então, Tiago, a Organização Mundial de Saúde reconhece a obesidade como doença desde 1997, então há mais de 25 anos. Por que uma doença crônica? Ninguém vai ficar obeso só por um mês, só por 15 dias. A pessoa vai ser acompanhada ali pela obesidade por anos e décadas. Então, é um processo inflamatório que vai causando uma série de desregulações hormonais e fisiológicas e vai ocasionar várias alterações de saúde para essa pessoa. E hoje muitas pessoas tratam a obesidade com medicamentos como a semaglutida, que é para diabetes. É até um processo, né, de quebra de patente, também há um pedido de associações de saúde para que seja controlado com acompanhamento médico. Eu queria a sua opinião, né, sobre esse uso e também qual seria a recomendação, né? A semaglutida é uma molécula muito segura. Ela foi liberada para venda para o tratamento da diabetes lá nos Estados Unidos em 2017. Aqui no Brasil ela chegou um pouco mais tarde, em 2019, e desde então vem sendo usada principalmente com objetivo na perda de peso. Mas ela também é um excelente medicamento para o tratamento da diabetes. A gente falou de um medicamento, né? Tem uma participação do Wellington, que é de São José do Alegre, que é justamente sobre medicamentos. Gostaria de saber se o uso do medicamento cloridrato de metformina sem orientação médica pode trazer algum tipo de prejuízo à saúde na tentativa do controle da obesidade. Explica também melhor para a gente qual medicamento. Certo. Qualquer medicamento, na verdade, tem um certo risco. Então, o ideal é a gente buscar sempre orientação médica. A metformina, para o paciente que tem diabetes, um processo de resistência insulínica, ele vai ajudar a pessoa a perder um pouco de peso, por diminuir essa resistência insulínica. Mas para a pessoa que não tem diabetes, não tem essa resistência, não vai fazer diferença nenhuma. A pessoa vai ter efeitos colaterais que vão prejudicar ela, então não vale a pena. Doutora, o Fabrício Fernandes, que é de Fama, pergunta qual que é a diferença entre obesidade e sobrepeso e quando que a gente deve procurar uma ajuda médica. Obesidade, a gente vai classificar sobrepeso e obesidade de acordo com o IMC. Obesidade vai ser um IMC acima de 30. Mas eu, particularmente, eu gosto de olhar a questão de peso de acordo com o percentual de gordura. Não penso muito em IMC, nem espero a obesidade chegar para pensar num tratamento mais potente. Se a pessoa já está com um percentual de gordura acima do ideal, eu já inicio um tratamento imediatamente. Pode desenvolver câncer e também problemas cardíacos. Sim, esse é um grande problema. A obesidade, muitas vezes, a pessoa não tem nenhum sintoma ali, está se sentindo bem, está gordinha, mas está feliz. Mas ela vai aumentar os riscos de doenças cardiovasculares, vai aumentar o risco de diversos tipos de cânceres diferentes. Então, não é só a questão estética. Mesmo com exames laboratoriais inicialmente normais, ela já está com risco aumentado de desenvolver várias doenças. O Ricardo de Alterosa até pergunta nessa linha, se quem tem problema cardíaco pode ter obesidade. É um risco maior, então? Não, o problema cardíaco não aumenta a obesidade, mas a obesidade, a pessoa com obesidade vai ter um risco maior de desenvolver problemas cardíacos. Aí já entra na pergunta da Laura Moreira, que é de Campanha. Pergunta se toda pessoa que é obesa significa que ela vai desenvolver problemas de saúde. Com certeza. Cedo ou tarde, os problemas vão aparecer. Doutora, hoje a gente fala muito de depressão, de ansiedade, né? Principalmente hoje por conta de telas. Isso influencia a obesidade? Influencia muito. Inclusive, muitas pessoas me buscam querendo usar a semaglutida, mas primeiro elas precisam tratar questões psicológicas. Muitas vezes a pessoa não está com a questão alimentar exagerada por conta de excesso de apetite. Na maioria das vezes é uma ansiedade exagerada e a pessoa usa a comida para tentar controlar aquela emoção. A Alessandra de Varginha, ela pergunta, quem não tem tendência a ter obesidade pode desenvolver a doença? Com certeza. Na verdade, existem raríssimas pessoas que, mesmo se quiserem, não vão conseguir ficar obesas, que têm uma genética que impede elas de acumular tanta gordura assim.
Mas a grande maioria das pessoas, se ter uma alimentação muito exagerada, não fazer atividade física, vai ficar obeso. A senhora falou da atividade física, né? O quanto ela é importante junto com a alimentação, né? Aquele balanço. Tem que ter uma atividade física também. A atividade física é fundamental para todo ser humano, independente de ter problema de saúde ou não. Eu acho interessante falar, eu também sou especialista em medicina do esporte, que o esporte, o exercício físico, mesmo para quem tem problema cardíaco, hipertenso, o risco dele ficar sedentário, o risco para a saúde dele é muito maior estando sedentário do que fazendo qualquer tipo de atividade física. E agora, recado para os pais, para os responsáveis, bebês, crianças, né? Nessa fase, a gente já tem que evitar o açúcar, alimentos mais calóricos, como que deve ser? Com certeza, eu atendo muitos pacientes que falam, eu não consigo ter uma dieta equilibrada porque eu tenho um filho pequeno e aí meu filho pequeno tem que comer as besteiras dele lá. Não tem, criança tem que comer saudável também. E a criança, ela se espelha no pai. Quando ela vê os pais se alimentando de uma maneira equilibrada, consumindo legumes, verduras, sem fazer cara feia, ela vai entender que aquilo é uma coisa normal e vai agregar aquilo para o estilo de vida dela quando ela se tornar um adulto. Então tem que ter o exemplo também, né? A Paola Martins, de Boa Esperança, pergunta como a compulsão alimentar pode influenciar na obesidade e quais os riscos dela. A pessoa percebe que ela está comendo de forma compulsiva, sem estar com vontade? Percebe. Os primeiros sinais é quando a pessoa se esconde para comer. Ela começa a perceber que ela está com vergonha de comer na frente dos outros. Isso é um sinal que está acontecendo um descontrole ali. É muito legal na consulta médica o médico avaliar cada paciente e determinar qual que é o fenótipo alimentar daquele paciente. Cada paciente obeso, com sobrepeso, tem um perfil específico e cada perfil exige um tratamento diferenciado. Tem pessoa que fala assim, eu tenho condições que por isso eu não consigo perder peso. Existe isso mesmo? Ou toda pessoa, se ela se dedicar, ela consegue? Consegue. Mesmo com hipotireoidismo, mesmo com tendência familiar à obesidade. É uma coisa é física, né? Gordura é energia, é caloria. Então, se você faz uma restrição calórica, um déficit calórico, você vai conseguir perder peso. Se não está perdendo peso, tem alguma coisa errada aí. Pode ser que a pessoa também está restringindo excessivamente a alimentação e causando uma diminuição do metabolismo, perdeu muita massa muscular, e aí o metabolismo fica muito lento, o gasto calórico dela fica muito baixo. Então, para conseguir fazer o déficit calórico, vai ficar mais difícil ainda. Mais pergunta aqui da Luana Batista, de Três Pontas. É perigoso usar o Ozempic para emagrecer? Porque é o nome, né, do medicamento que a gente citou. Então, a semaglutida hoje tem 3 nomes comerciais, né? O Ozempic, o Wegovy e o Rybelsus, que é em comprimidos. É perigoso, sim, usar essa medicação sem orientação médica, principalmente porque as pessoas acabam fazendo dietas muito restritivas com esse medicamento e isso não é o ideal. Dietas restritivas vão causar desânimo, fadiga, queda de cabelo, vão enfraquecer seu sistema imunológico, você pode começar a apresentar doenças, então busque um auxílio médico. Tá certo, tá respondido aí as perguntas. Doutora, muito obrigado, viu, pela participação. Ótimo sábado para você, sempre bem-vinda. Obrigada.